Técnicos da Malásia virão ao Brasil para fazer uma inspeção em frigoríficos de aves. O Ministério da Agricultura ainda deu início às negociações para exportação de bovinos vivos, carne bovina e material genético bovino, como embrião e sêmen. Já na Índia, os empresários brasileiros negociaram a venda de vários produtos, como madeira, couro e pescados. E a empresa indiana UPL, ela vai construir uma fábrica no Brasil para a produção de ingredientes ativos de agroquímicos, no valor de R$ 1 bilhão. A Embrapa também fez um acordo com a empresa UPL, no valor de R$ 100 milhões, para o desenvolvimento de pesquisas com leguminosas de grãos, como a lentilha, por exemplo. A estimativa é que em 2017 a Índia importe 7 milhões de toneladas do produto e até 2030 esse volume pode chegar aí na casa de 30 milhões de toneladas. Na Tailândia, a missão do governo brasileiro abriu as negociações para a venda de carne bovina e farinha para a ração. Já na Coreia do Sul, o Ministério finalizou a penúltima fase de habilitação da carne suína de Santa Catarina para exportação. Já na China, os empresários brasileiros negociaram a venda de diversos produtos brasileiros, como grãos, carnes, pescados, frutas, café e açúcar. E Mianmar reabriu as licenças de importação para produtos como carnes, frutas e grãos. E agora eu vou conversar com o Dr. Alcido Vander, ele é chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, e nós vamos falar justamente sobre projeção do agronegócio, principalmente de grãos no Brasil, até a safra 2025-2026. Dr. Alcido Vander, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Pois prazer é. Estar aqui novamente. O prazer é nosso. Vixe, é uma honra tê-lo aqui. Dr. Vander, o senhor viu aí a notícia que nós demos dessa missão que foi à Ásia, visitaram 7 países e parece que colheram bons frutos, né? Com certeza. As informações que a gente tem tido acesso até então, inclusive tivemos uma videoconferência hoje com o nosso presidente da Embrapa, o Dr. Maurício Lopes, que esteve participando dessa missão, foi que essa foi a maior missão que o Ministério da Agricultura já organizou a países, a mercados potenciais, para os quais o Brasil até então exporta pouco às vezes e tem uma oportunidade muito grande de ampliar essas exportações. Então tem uma ligação sim com o tema que nós nos propusemos a conversar hoje, justamente, que são as projeções para os grãos. Especificamente no caso da Índia, esse acordo que foi celebrado envolve as chamadas pulses, que são leguminosas de grãos alimentícios, que esse ano, inclusive, é o ano internacional dessas leguminosas de grãos alimentícios, que a FAO declarou como sendo o ano internacional dessas leguminosas. Elas incluem grão de bico, ervilha, o chamado feijão de corda e também o nosso feijão comum. Todos fazem parte desse grupo de leguminosas de grãos alimentícios. Bom, e o Brasil parece que tem aí uma estrada muito longa para ser caminhada e nessa estrada nós temos aí, principalmente a Ásia, um grande potencial para os nossos produtos, né? E justamente esse trabalho que o senhor ajudou a fazer aí, dessa produção de grãos aqui no Brasil, até a safra 2025-2026. Com certeza, especialmente para os grãos que envolvem as duas principais culturas, os grãos de soja e milho, já se trabalha com crescimentos bastante expressivos dessas duas culturas, nesse período de 10 anos, com um aumento expressivo das exportações, principalmente no caso da soja de grãos in natura. No caso de milho também, um aumento expressivo das exportações, da produção e também das exportações. Quer dizer, as exportações vão aumentar mais do que a produção, quer dizer, a gente tem uma expectativa de, em termos percentuais, um grande aumento das exportações. Quer dizer, o que nós vamos produzir não vai dar. Em tese, nós podemos ampliar a nossa produção, porque existe espaço para colocarmos mais desses grãos. Só que soja e milho tem uma situação diferente dos demais grãos, por exemplo, o trigo, o arroz e o feijão. O que acontece com os demais, que são os produtos tipicamente alimentares, né, são alimentos básicos da nossa dieta no Brasil. Trigo, nós temos um histórico de sempre importarmos aí aproximadamente metade do que nós consumimos.
por uma série de razões, acordos bilaterais negociados a nível de Mercosul, onde nós, em troca da venda da linha branca direta domésticos, por exemplo, assumimos o compromisso de importar trigo como moeda de troca em muitos casos. Então isso tem gerado ao longo do tempo uma série de dificuldades. Então a gente tem um histórico de sempre produzir apenas a metade do que nós consumimos. No caso de arroz e feijão, nossa produção é muito voltada para o mercado interno. Então, para crescer, depende de abrir novos mercados. Doutor Alcido, vamos para o intervalo comercial e depois vamos voltar a falar novamente sobre esse tema, que ele é muito importante para o crescimento do nosso país, ok? Então já já a gente volta e depois do intervalo para falar sobre a safra, até a safra 2025-2026. É um minuto só.